Quando cai, isso é uma coisa louca. Isso é tipo um terremoto. Mes biens, ma maison, tout était parti. J'ai sauvé que mes enfants et mon épouse. Gully erosion is strongly determined mainly by rainfall intensities, and a lot of predictions indicate that rainfall intensities will increase with 10 to 15%, and due to that, gully erosion rates may double or even triple. Eu vi o carro do meu pai, tamanho de uma caixinha de fósforo, lá embaixo. Eu disse, não, meu pai não está vivo. Tiraram o pai aqui. Olha tudo meu. Não tem explicação, não tem adjetivo, não tem. Les ravins a commencé et toutes les maisons sont parties. Ma voisine était de l'autre côté, elle est morte avec ses 4 enfants. Mes voisins sont morts, c'était pénible. A partir do momento que você retira a vegetação, você colocou o solo desnudo, susceptível ao efeito splash que falamos, que é direto o impacto da chuva no solo. For sure, this is a man-made disaster in many ways, but this also has a positive side. It means also that with proper urban planning and with proper infrastructure, this can be prevented and stopped. Aqui tinha umas casas, aqui tinha outras do outro lado. É triste, 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 triste de doer dentro. Isso aqui tem puxado a minha vida. Depois que eu comecei a plantar a taboca aí, não caiu mais pro meu lado. Se não tomar uma providência, a chuva, quando ela vem, ela leva tudo.